Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, seja bem-vindo a essa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Tivemos um período aí ausentes, mas voltamos. A nossa EBD durante o mês de janeiro de 2022 vai funcionar online por conta do recesso dos professores, dos alunos, mas em fevereiro voltaremos presencial. Enquanto não, agora em janeiro estaremos com as nossas aulas online, através do nosso canal no YouTube. Portanto, seja bem-vindo a essa nova jornada de estudos bíblicos relevantes para o nosso tempo, para a nossa época, na Palavra de Deus. Vamos então estudar a Bíblia Sagrada. Vamos então estudar a Palavra do Senhor e aprender mais do nosso Deus. O tema que iremos trabalhar neste mês de janeiro é o tema Dádivas e Responsabilidades, baseado no texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 40 até o versículo 48. Eu passo a ler. Diz assim a palavra do Senhor: Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: Meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espere, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitas açoimes. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoimes. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirá. Esse é o texto que nós queremos basear para esse estudo, que vai se desenvolver durante 3 ou 4 domingos acerca do tema Dádivas e Responsabilidades. Nós vemos nesse texto que o Senhor Jesus havia acabado de contar uma parábola e Pedro então interrompe, toma a palavra pelo colégio apostólico e pergunta: Senhor, isso que o Senhor acabou de contar aplica-se a nós ou a todos? E aí Jesus, ao invés de responder claramente a Pedro, ele conta mais uma parábola. E essa parábola dá-nos a entender que todas as parábolas, inclusive aquela outra, se aplicava a todos. Jesus estava querendo dizer que todos os apóstolos, todos os discípulos, bem como também aqueles que ouviram as parábolas, foi dado a eles algum conhecimento, foi dado a eles algumas dádivas, alguns presentes. E essas dádivas envolviam responsabilidade. É por isso, então, que nós queremos trabalhar esse tema, entendendo que todo aquele que é cristão, todo aquele que é seguidor de Jesus, todo aquele que é aprendiz de Jesus, tem dádivas, tem presentes que recebeu da parte de Deus, e essas dádivas também têm responsabilidades, ou envolvem, ou implicam em responsabilidades. Daí, meus queridos, é que nós vamos caminhar nessa jornada. E aí a primeira dádiva que nós queremos pensar como dádiva que tem esse outro lado da moeda, a responsabilidade, é a dádiva do conhecimento. Sim, todo aquele que é seguidor de Jesus, todo aquele que se declara cristão, é alguém que tem um conhecimento, que recebeu esse presente, essa dádiva do conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Então nós podemos pensar neste conhecimento sobre pelo menos 3 grandes aspectos. O primeiro aspecto é o conhecimento de Deus. Todo cristão recebeu o conhecimento de Deus. É por isso que o Salmo de número 76, versículo 1, é o Salmo que diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. O povo de Israel conhecia a Deus.
O povo de Israel recebeu essa dádiva do Senhor, de conhecer ao Senhor, de conhecer o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. E não é diferente com aquele que é seguidor de Jesus. Nós também recebemos, por revelação, o conhecimento do Senhor. Jesus disse a Pedro, aquele episódio da confissão de Pedro em Cesareia de Filipe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Revelou o quê? Que Jesus, que Pedro havia acabado de declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse conhecimento, essa declaração, essa confissão de Pedro não foi fruto da sua racionalidade, do seu conhecimento intelectual. Foi fruto da revelação do Senhor para com ele. Por isso que Jesus disse: não foi carne, não foi o sangue, não foi pela tradição, não foi pela tua humanidade, não foi pela tua racionalidade, não foi pela tua carne humana, não foi pelo sangue, pela descendência humana, mas foi o meu Pai quem te revelou. Deus se revelou aos seus, em Judá, ao povo israelita, e também se revelou àqueles que se declaram cristãos. Deus se revelou a nós na pessoa bendita de Jesus Cristo. Portanto, nós conhecemos a Deus. Jesus, certa vez, declarou que quem conhece a Ele, conhece o Pai. Quem vê a Ele, vê o Pai. Portanto, nós conhecemos a Deus através da pessoa de Jesus. Essa é uma dádiva, esse é um privilégio, é uma bênção que eu e você, se somos cristãos, recebemos da parte do Eterno. Conhecer ao Senhor. É por isso que Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 24, a palavra de Deus diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Então nós só temos isso para nos gloriar, isso nos basta. Conhecer a Deus é uma glória, é uma bênção, é um privilégio, é uma dádiva dos céus. Quantas pessoas estão aí tateando no escuro sem conhecer a Deus? Mas se você é cristão, se eu sou cristão, nós conhecemos o Eterno, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos o Senhor, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Soberano Deus. Que privilégio! É por isso que Oséias, no capítulo 6, versículo 3, o profeta nos diz que se nós conhecemos ao Senhor, nós devemos prosseguir este conhecimento. Olha lá o que diz Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então nós conhecemos a Deus, é uma dádiva, é um privilégio, mas há um dinamismo nesse conhecimento. O conhecimento de Deus não é estático, não é estanque, não é parado. O conhecimento de Deus é algo dinâmico, nós devemos conhecê-lo mais e mais, nós devemos prosseguir nessa caminhada de conhecimento. E aqui vale lembrar, conhecimento na Bíblia não é só a questão intelectual, racional, mental, mas conhecimento é algo relacional, é uma intimidade, é um relacionamento. É por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos, buscando mais ainda conhecer a Deus. É um conhecimento gradual e progressivo. É interessante que Jesus, orando na chamada oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha aí que Jesus está conceituando o que é a vida eterna. A vida eterna é esta. A vida eterna é esta.
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então nós, se somos seguidores de Jesus, temos a vida eterna, porque nos foi dado conhecimento de Deus e da pessoa de Jesus. Que privilégio, que dádiva, que presente, que glória, que bênção é conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. E esse conhecimento, Paulo também escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo de número 8, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Esse conhecimento é tão glorioso, é tão abençoado, que Paulo diz, olha, eu considero todo o meu conhecimento anterior perda, porque eu conheci algo sublime, algo excelso. Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Você conheceu a Jesus? Você conheceu a Deus? Isso é uma dádiva, é uma glória, é uma bênção. Mas essa dádiva também envolve uma responsabilidade. Sim, porque se conhecemos a Deus, nós, escute bem, precisamos fazê-lo conhecido. Eu e você somos esses instrumentos para levar o conhecimento de Deus a outras pessoas. Veja, queridos, temos uma grande dádiva, que é o conhecimento de Deus através de Jesus. Mas também temos uma grande responsabilidade, porque se a nós foi dado o conhecimento do Eterno, nós também devemos compartilhar, testemunhar, evangelizar, levar o conhecimento de Deus a toda criatura. Levar o Evangelho, que é o conhecimento do Eterno, que é esse conhecimento que envolve relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, ao mundo. Então é uma grande responsabilidade, porque a nós foi dado conhecer o Eterno, conhecer a Jesus Cristo. O conhecimento de Deus envolve a responsabilidade, minha e sua, de também levarmos, de também compartilharmos, de levarmos o conhecimento do Eterno às pessoas que não o conhecem. Então, essa é uma tarefa que foi dada a mim e a você. Mas há um segundo aspecto dessa dádiva e responsabilidade, que é o conhecimento, que é o conhecimento das Escrituras. Se eu e você conhecemos a Jesus, se eu e você conhecemos a Deus, o conhecemos através das Escrituras. O instrumento que Deus usou para nos revelar a sua pessoa e a pessoa bendita de Jesus foi as Escrituras Sagradas. Então nós conhecemos ao Senhor através da Bíblia, através de uma pregação, de um testemunho, através da palavra do Senhor. E aí então, Jesus certa vez declarou que erram aqueles que não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer mais as Escrituras. Mas nós conhecemos a Deus e conhecemos as Escrituras. E esse conhecimento, tanto como o conhecimento de Deus, é algo dinâmico. Daí que o Salmo 1 é aquele salmo que declara, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o versículo 2 diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se conhecemos a Deus, o nosso conhecimento deve cada vez mais buscar crescer no conhecimento das Escrituras. Porque conhecendo as Escrituras, nós vamos também conhecer mais do Senhor e ter mais intimidade com Deus. Portanto, aqui o salmista está dizendo, o prazer do homem feliz é o prazer de meditar na Bíblia, de meditar na lei do Senhor, de conhecer mais e mais as Escrituras Sagradas. É por isso que Josué, no capítulo 1, versículo 9, é aquela passagem também muito conhecida,
que diz o próprio Deus ordenando a Josué no capítulo 1, versículo 9, né? Versículo 1, versículo 8 e 9, na verdade. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então nós temos que meditar na lei do Senhor. Nós temos que conhecer mais e mais ao Senhor através das Escrituras. Isso é uma dádiva. É uma dádiva que o Deus eterno se deixe conhecer através das Escrituras. E se eu e você temos acesso à Bíblia Sagrada, nós precisamos dedicar tempo à meditação nela, à reflexão, à leitura, ao estudo sistemático, objetivo das Escrituras Sagradas, para assim mais conhecer a Deus através das Escrituras. É uma dádiva, sim, é uma bênção poder meditar nas Escrituras. Há muitas pessoas que dizem, eu não entendo, tem uma linguagem meio difícil, mas hoje há muitas versões da Bíblia, inclusive na linguagem de hoje, a linguagem a mensagem, uma linguagem contemporânea, que facilitam a compreensão das palavras da Bíblia, dos textos sagrados. Então é importante que eu e você nos dediquemos ao conhecimento das Escrituras, porque essa é uma dádiva, um presente dos céus, e ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então vamos ler a palavra de Deus, porque Deus nos deu. O próprio Salmo de número 19, versículo 7, é aquele salmo, né, onde o salmista nos declara que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como é bom poder estudar e conhecer as Escrituras, porque ela é preciosa, é perfeita, ela restaura a alma, ela, como diz o texto, é fiel. Fiel são estas palavras, dignas de toda aceitação. O texto lá do apóstolo Paulo, né, no livro, se não me engano, de Filipenses. E o texto diz, ela dá sabedoria aos simples. Como nós podemos ter sabedoria conhecendo as Escrituras? Quantas pessoas se tornaram sábias estudando, meditando, conhecendo as Escrituras Sagradas? Então, meus queridos, isso é uma dádiva, é um presente, mas é um presente que também implica em responsabilidades. Por isso Jesus declarou lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39. João 5:39, Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então nós temos que estudar as Escrituras, nós temos que examinar as Escrituras. As Escrituras Sagradas precisam ser estudadas, examinadas, precisam ser objeto de nossa meditação e reflexão diária, cotidiana, semanal. Nós não podemos deixar a Bíblia ao relento, ali guardada para ser usada tão somente no domingo. Nós precisamos meditar nelas, nós precisamos examiná-las, nós precisamos estudá-las, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se você ainda não leu a Bíblia toda, comece este ano. Nós estamos ainda em janeiro de 2022, comece a ler a Sagrada Escritura, comece a ler o Novo Testamento, depois o Antigo, livro por livro, capítulo por capítulo. Você vai ser muito edificado, você vai ser muito abençoado. Mas isso envolve também uma responsabilidade, porque nós, se conhecemos as Escrituras, nós precisamos examiná-las para também repassar este conhecimento a outros. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Sim, recebemos a bênção de conhecer as Escrituras, então também a nós será cobrado se
soubemos também repassar, soubemos também compartilhar, soubemos também semear, o trabalho da semeadura das Escrituras no coração de outros. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, ele diz para Timóteo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então, as Escrituras Sagradas devem ser objeto não só da nossa meditação, mas também, com o conhecimento dela, nós devemos compartilhar, nós devemos espalhar, nós devemos semear a palavra de Deus a outras pessoas, em outros corações. Sim, porque aqui está dizendo o texto sagrado, nós devemos pregar, nós devemos compartilhar, nós devemos fazer isso urgentemente, porque a nós foi dada também essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de compartilhar o conhecimento das Escrituras com outras pessoas, para que elas também conheçam o Senhor e cresçam, e sejam edificadas, e sejam cada vez mais edificadas e amadurecidas no conhecimento do Senhor. Vamos para a terceira e última questão, o aspecto desse conhecimento que nós recebemos como dádiva e responsabilidade. Diz respeito ao conhecimento das experiências de vida. Sim, meus queridos, porque quem conhece ao Senhor, quem recebeu essa dádiva, é alguém que recebeu uma experiência de vida. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu e você conhecemos a Deus, eu e você temos o conhecimento e temos uma experiência com Deus. Temos a sabedoria de Deus. Nós podemos dizer nesse sentido que somos sábios. Sim, quantos necios existem por aí? Mas se você conhece ao Senhor, se você recebeu esse conhecimento do temor do Senhor, das Escrituras Sagradas, da vida com Deus, você então agora é alguém sábio à luz da palavra de Deus. Daí é que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, capítulo 5, versículo 15, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Eu e você somos sábios. Se conhecemos a Deus, se conhecemos as Escrituras, nós temos a experiência de vida. Isso também nós podemos chamar de maturidade. Todo aquele que conhece ao Senhor já tem maturidade espiritual. É por isso que Hebreus, capítulo 5, versículo 12, o escritor de Hebreus faz como que uma reclamação para com os seus leitores, porque eram comunidades que tinham tudo para serem maduras, tinham tudo para serem sábios, mestres, mas que ainda não tinham crescido. Tinham se tornado nanicos espirituais, não tinham amadurecido com as experiências de vida, sobretudo com o conhecimento de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha aí, os irmãos do qual o escritor de Hebreus está dirigindo a sua carta, eles deveriam já ter crescido, já ter amadurecido, já serem sábios, já serem mestres na vida espiritual, na vida cristã. Mas diz o texto sagrado que eles precisavam ainda conhecer os elementos, os princípios elementares, que eles precisavam ser alimentados ainda com leite, porque eles ainda não estavam amadurecidos, eles eram ainda como que infantis, crianças, inexperientes. Mas quem conhece a Deus, quem recebe a dádiva do conhecimento, é alguém que já tem experiência de vida, é alguém que já tem o temor do Senhor. E aí, nesse sentido, nós temos essa dádiva da maturidade, do crescimento espiritual, de alguém que é fortalecido em Deus, de alguém que, pelas experiências da vida em Deus,
é alguém maduro, é alguém sábio. Daí que Provérbios, capítulo 4, versículo 18, é aquele texto lindo das Escrituras Sagradas que nos diz que quando realmente somos justos em Deus, conhecemos a Deus, o texto sagrado diz: mas o caminho, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você conhece ao Senhor? Você tem o conhecimento de Deus e das Escrituras? Você tem a experiência de conhecer a Deus? A experiência de uma vida como sábio? Então a sua vereda é como a luz da aurora. Vai crescendo, vai brilhando, vai manifestando um refugio da glória de Deus, de uma maturidade, de uma sabedoria que vem do alto, cada vez mais, ao ponto do texto sagrado dizer: até ser dia perfeito. Na glória, nós teremos um dia, esse dia perfeito, esse brilho total de sabedoria, de maturidade, de crescimento espiritual. Mas desde já, as experiências da vida cristã hão de nos dar maturidade, hão de nos dar crescimento. Daí que essa é uma dádiva e uma responsabilidade. É uma dádiva ter a experiência de conhecer o Senhor e as experiências de vida com o Senhor. Mas é também uma responsabilidade, porque de nós há de se esperar uma vida de maturidade, de sabedoria, de santidade, até de perfeição, não perfeição moral, mas perfeição no sentido de uma vida de justiça, uma vida que espere a glória de Deus. Por isso que Romanos, capítulo 15, o apóstolo Paulo usa uma expressão para os cristãos de Roma, comparando aqueles que são débeis na fé. Romanos, capítulo 15, versículo 1, Paulo diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Nós somos fortes, somos em Cristo Jesus fortes. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Fomos fortalecidos na graça do Senhor. Somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, se somos fortes, nós devemos dar suporte às fraquezas dos fracos, às debilidades dos fracos. Daí que as experiências de vida com o Senhor nos deu sabedoria, nos deu maturidade, nos deu fortaleza, de tal modo que temos a responsabilidade de dar suporte aos fracos, de ajudar aqueles que ainda têm debilidades espirituais. Por isso que se espera de nós uma vida de santidade, de sabedoria, de maturidade. 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios 7, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, temos que viver uma vida de santidade no temor de Deus, e isso requer de nós essa responsabilidade, purificarmos-nos de toda impureza, para viver uma vida santa, justa e piedosa. Aí então, este conhecimento, essa maturidade, nos deu essa sabedoria pelas experiências da vida com o Senhor, de viver uma vida de perfeição, uma vida de santidade, uma vida onde nos purifiquemos de toda impureza e vivamos de forma madura, espiritual, perfeita, santa, e também ajudemos-nos uns aos outros, sobretudo aqueles que são débeis, que são fracos, para viver uma vida espiritual, fortalecida, madura, sábia no Senhor, a partir das suas experiências de vida. Amém? Então, podemos concluir esse nosso estudo, Esperamos em Deus
que cada um de nós possamos verdadeiramente vivenciar essa dádiva e essa responsabilidade do conhecimento. Na próxima semana, a gente vem com outro estudo ainda nesse tema sobre dádivas e responsabilidade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus. Amém.